Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de introdução ao Antigo Testamento. Nós vamos agora para a aula número 7. Olha, já estamos já para mais da metade do curso, ou da disciplina, que é Introdução ao Antigo Testamento. Nós vamos continuar vendo uma sinopse sobre os livros, né? O Antigo Testamento tem muito mais assuntos para se falar. Durante a nossa caminhada, nós vamos tocar alguns assuntos que são inerentes ao Antigo Testamento. Mas depois essa matéria ela volta lá no segundo ano, terceiro ano, de forma diferenciada. Por exemplo, agora estamos explorando só os escritores, né, dos livros, as datas, os assuntos e como esse livro apontava para Cristo. Ao longo da nossa jornada aqui, vamos falar um pouquinho também sobre a construção do cânon do Antigo Testamento. Muito importante estas aulas aqui. Vamos então à nossa apostila. Espero que você acompanhe direitinho. E sempre aquela dica que eu dou, né? Traga sempre um papel, uma caneta, para anotar aí coisas que eu falo que não está aí na apostila. Essa apostila, na verdade, gente, é um esboço, né? É só para o aluno ter uma linha de direcionamento. Mas você pode ler outros livros. E depois, ao final do curso, eu vou passar 18 livros, se você quiser encontrá-los para estudar, vai ser muito bom para você conhecer o Antigo Testamento, ok? Vamos lá, aula número 7, Introdução ao Antigo Testamento. Vamos aí na apostila, ver se eu consigo trazer ela aqui agora. Atenção, deixa eu dar um double check para ver que está tudo certo. Ok, cá estamos, como diz em Portugal. Vamos, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar mais nítido possível para vocês acompanharem. Olha aí, beleza. Bom, pessoal, todo mundo a postos? Vamos estudar sobre Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, ok? Eclesiastes, lembra um pouco de eclésia, igreja? Seria uma ideia da igreja no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento? Está aí uma coisa para se pensar, ok? Eclesiastes. O tema deste livro é a busca de um propósito de vida. Então, ele enfatiza que haja um propósito na vida. Tanto é que a palavra propósito aparece muitas vezes nesse livro. O autor, segundo a tradição, é Salomão. E a data aproximada da qual foi escrito, 931 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo. O assunto é o seguinte: uma palavra que bem define este livro é propósito. O tema sobre vida com propósito, tempo e estações, percorre todo o livro na sua pergunta pertinente sobre qual seria o proveito nesta vida debaixo do sol. E este livro apresenta Cristo como muitos afirmam que Jesus é tipificado pelo pregador. E como o livro é chamado de Eclesiastes, seria uma alusão à igreja, que é a eclesia, do grego. O termo em hebraico é koheler, e a Septuaginta traduziu como quem convoca uma assembleia. Jesus convocou a igreja. Tem muito a ver aí o Eclesiastes com eclesia, ok? Eclesiastes, eclesias. Então, eles vêm, esse paralelismo aí aproxima, né? Porque o Eclesiastes ali, ele vai trazer uma palavra de sabedoria, de relacionamento, de alerta, e realmente é o que a igreja faz hoje. Palavra de relacionamento, de alerta, isso vem corroborar que os links se encaixam, né? Do Eclesiastes até a eclesia, que é a igreja propriamente em si. Mas se você ler com todo afinco o capítulo, aliás, todos os versículos de Eclesiastes, você vai notar lá alguma coisa parecida com a igreja. Era como se fosse Deus vaticinando para os dias de hoje. Eclesiastes, ok? Vamos para o Cantares, ou o livro dos Cânticos.
Qual é o tema desse livro? O amor verdadeiro. Há quem diga que este livro traduz o que vai ser a lua de mel entre a igreja e o cordeiro. Bom, tem muita parte ali interessante. O tema do livro é o amor verdadeiro. O autor, segundo a tradição, é o Salomão, de 970 a 930. O assunto do livro é um livro que promove o relacionamento embasado no amor recíproco. A aplicação do livro tanto servir para o casamento, como também no estabelecimento da aliança entre Deus e Israel. A figura da sulamita é uma ideia das nações de Israel, ou escatologicamente, a igreja e o seu amado Jesus. Então, como que esse grupo aí se localiza dentro, no caso do Cantares, né? Do Cantares. Ele está trazendo realmente a ideia, né, de como seria a igreja e Jesus, apesar de que é uma coisa distante da igreja, mas é uma forma profética de Deus avisar que no futuro isso iria acontecer. Cantares está aí como projeção profética para trazer a igreja a esse seio bonito de Deus. Como é que o livro apresenta Jesus? O livro apresenta Cristo, o livro traça um paralelo, o livro traça um paralelo entre Cristo e a sua esposa. O jardim envolvido por ser uma figura do Éden, ao mesmo tempo uma remetência ao propósito de Cristo com a igreja no paraíso. Note bem que tiveram dois jardins, tá vendo? Só que no jardim estava Adão e no outro estava Jesus. No de Adão havia toda a cobertura, toda a bênção, toda a facilidade, comida, água, mas o de Jesus foram alguns desertos que ele enfrentou, não é? Então, na verdade, quando você entende esse paralelo entre Cristo e sua esposa, você conhece o paralelo entre a igreja e Israel. Desculpa, entre Israel e Deus. Deus e Israel, Deus é a nação de Israel, Jesus e a sua esposa, a igreja. Ambos estão lidando com desertos, ambos estão lidando com jardim, ambos estão lidando com Eclesias. Ou seja, a proposta de Deus para a igreja e o noivo. É isso aí, ó, é Cantares. Cantares, segundo alguns estudiosos bíblicos, seria o ritual da lua de mel da igreja com Cristo. Bom, a imaginação fica por conta, mas o que a Bíblia diz está aí. A Bíblia mostra desse jeito aí, né? Esse paralelismo. Lembra que no primeiro o diabo venceu no jardim do Éden. No segundo, o diabo perdeu no jardim de Getsêmani. No primeiro jardim, o pecado entrou. No segundo jardim, entrou a salvação. No primeiro jardim, o homem cedeu. No segundo jardim, o homem ficou firme. No primeiro jardim, o Adão pecou. No segundo jardim, o Adão de Deus não pecou. No primeiro jardim, havia nudez. No segundo jardim, Deus cobriu a nudez. Então, há um paralelo entre os jardins, entre os nomes, as nomenclaturas, as posições. O mais importante é que tudo isso foca lá na frente a igreja. Então, só recapitulando aí, ó, o tema é o amor verdadeiro. O autor foi Salomão em 970 antes de Cristo, né? E o assunto também envolve a igreja, por ser um livro de Eclesiastes. Livro de Isaías, gente. Isaías é tido como profeta messiânico, né? Tema. O tema mais atento em Isaías está bem próximo à salvação, até porque o nome Isaías significa o Senhor salva. Autor do livro é o próprio Isaías. A data, 700 a 690 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, 700 a 690 anos antes de Cristo. E o assunto é as mensagens de Isaías, tanto para Israel quanto para Judá. Era de uma dura palavra, exortando-os ao arrependimento, ao conserto com Deus. Sempre havia essa necessidade de Deus estar trazendo o profeta para puxar a orelha de Israel. Tanto é que, olha, depois lá houve o exílio, não é?
Deus mandou tantos profetas, tantos falaram, mas ninguém quis ouvir. Isaías é um desses que Deus usa para trazer uma palavra dura para Israel, exortando Israel ao arrependimento. E ele é também o profeta messiânico. Quer ver? Ó? Como que Isaías apresenta Cristo? Isaías é farto em trazer alusões ao Messias. Por isso, ele é chamado profeta messiânico. O verso diz Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele se chamará, o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías foi quem mais teve revelação a respeito do Messias. O seu livro está pautado em salvação. O nome dele já é salvação, o livro em si. Capítulo 53, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Aquele sangue derramado na cruz era para a cura da enfermidade, os chicotes, os açoites, o sangue dos pregos para a nossa salvação. Isaías viu tudo isso aí, profetizou dessa forma. E olha aí, como que Deus apresenta esse livro para nós. Que sinopse legal, né? Pequenininha, mas objetiva. O livro de Jeremias, o tema é arrependimento, lamento, intercessão, restauração. Ele é tido como profeta chorão, né? O Jeremias. Arrependimento podia ser o tema foco ou o tema central do livro dele. A data desse livro, gente, é de 626 a 586 a.C. O assunto é Jeremias é o conselheiro de Israel, um profeta empático com a sua nação. Ou seja, ele sentia as dores da nação sobre ele. Seu ministério consistia em anunciar o problema, denunciar o pecado e avisar sobre as dores que sobreviriam à nação. Ao contrário de Isaías, que pregava um tipo de soteriologia, que é a salvação, Jeremias já está denunciando o pecado e já avisando que vai vir dor. Olha que interessante. Jeremias já fala sobre o pecado, o preço do pecado e avisando que vai vir as dores. Tanto é que depois nós vamos ter aquele livro Lamentações de Jeremias, não é isso? Agora, como é que Jeremias, gente, apresenta Cristo? A ênfase da empatia do profeta com o seu povo aponta para Jesus e sua fase. Moveu-se de íntima compaixão. Jeremias é o tipo de Cristo. O amor com que Jeremias apresenta a mensagem de Deus é exatamente da forma como Cristo amou a igreja e o mundo, de tal maneira. Ao contrário de Isaías, Jeremias se entrega, né? Jeremias se envolve de uma forma profunda. Jesus se envolveu, ele se entregou. Não ficou só falando e anunciando. Ele deu o seu corpo, ofereceu o seu rosto para bater, o seu corpo por chicote, né, os cravos, para encontrar a salvação. Então, Jeremias é esse livro que traz aí já uma dura palavra sobre as dores que Israel iria receber. Vamos dar uma recapitulada rapidinho? Muito bem. Olha, o Eclesiastes aí, o tema é a busca de um propósito de vida, o autor Salomão, a data 931 a.C., e o tema central deste livro é o propósito. Apresenta Cristo como o pregador. Já Cantares, o tema é o amor verdadeiro, o autor é Salomão, a data é 970 a 930, o assunto é um livro que promove o relacionamento embasado no amor recíproco, no caso a igreja, né? E apresenta Cristo como um livro, traça um paralelo entre Cristo e a sua esposa, assim como Deus, né? E a Israel, e aí os dois jardins que estão envolvidos, que é o jardim tanto do Éden como o jardim do Getsemane. Isaías vem com a palavra de salvação, que é mais soterológica, né? Então o tema é mais atento, né? E sobre a salvação de Israel. E aí nós vamos ver que realmente Deus está dando uma chance àquele povo para fazer que se volte antes que venha toda a tragédia que viria depois lá no cativeiro. E Jeremias encerra então com arrependimento, o lamento, já avisando que vai vir um juízo sobre Israel. Vamos agora então, gente, para a nossa provinha. Eu creio que você já está pronto para fazer a prova. Vamos fazer essa prova agora, se Deus quiser, para dar tudo certo aí. Vamos então à nossa provinha aí, nosso questionário, tá bom? Estão afiados aí? Glória a Deus. Olha, já falei. Introdução é introdução. Então, a sinopse. Depois a gente volta com mais propriedade. Vamos então ao nosso questionário. Você vai fazer junto com o monitor aí em classe.
E aí a gente vai passando aqui para você acompanhar comigo essa pequena provinha. 4 questões, você é inteligente, consegue rapidinho, tá bom? Vamos lá, vamos ao nosso questionário. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos aqui, vamos aqui. Ok. Lembrando que se você acertar uma pergunta só das 4, você recebe 0,25 de ponto. Acertando 2, meio ponto. Acertando 3, 1,5 ponto. Acertando as 4, você ganha 2. Aliás, desculpa. Acertando 2 questões, meio ponto. Acertando 3 questões, 0,65 de ponto. Acertando as 4, você ganha 1 ponto. Qual é a palavra nuclear que define Eclesiastes? Qual é a palavra, qual que é o núcleo desse livro lá onde nós lemos? Qual que é o núcleo dele? Tem uma palavra que eu destaquei, lembra? Tá aí. Qual é a palavra nuclear que define Eclesiastes? A, caminho. B, projetos. C, propósitos. Qual é a palavra nuclear que define Eclesiastes? Se for caminhos, 1A. Se for projetos, 1B. Se for propósito, 1C. Vamos à segunda questão. Quer mais um tempinho para pensar aí? Podemos prosseguir. Muito bem. Você tem a oportunidade de completar. Ou pode ser Israel Igreja ou Roma Eclesia. Vamos ler a sentença? A ideia da mulher sulamita em Cantares descreve uma alegoria com relação ao Messias e a nação de... Você completa, de Israel ou de Roma? Como também uma aproximação de Jesus e a sua igreja ou a sua eclesia. Se você acha que é o A, Israel igreja, coloque 2A. Se acha que é o B, Roma eclesia, coloque o B. A ideia da mulher sulamita em Cantares descreve uma alegoria com relação ao Messias e a nação de Israel, como também uma aproximação de Jesus e a sua noiva, a igreja, ou a nação de Roma, como também sua aproximação de Jesus e a sua eclesia. Bom, coloque aí 2A ou 2B. 3. De acordo com o número de menções proféticas, Isaías é também conhecido como o A, profeta messiânico, B, profeta de Israel, C, profeta de Jeová. Essa foi de bônus, essa está muito fácil. De acordo com o número de menções proféticas, Isaías é também conhecido como o A, profeta messiânico, B, profeta de Israel, C, profeta de Jeová. Se você acha que é profeta messiânico, coloca 3A. Se você acha que é profeta de Israel, coloca 3B. Se você acha que é profeta de Jeová, coloca 3C. Ok? Vamos para a próxima. Quarta questão. Jeremias demonstra em seu livro A, o amor de Deus como resposta de arrependimento. B, a justiça de Deus como forma de punição. C, a graça de Deus como forma de restauração. Estão todas as alternativas corretas? Ou estão todas erradas? Se você acha que está correta, coloca 4D. Se você acha que está errada, coloca 4E, ou 4D, ou 4E. Ignora ali o ABC é só sentença. Agora, a resposta está no D ou no E, tá? Se você acha que todas essas alternativas aí em cima, essas 3, estão certas, só coloca o 4D. Se você acha que está tudo errado, você coloca o 4E, tá bom? Muito bem. A gente vai agora para a aula número 8, certo? Nós cumprimos agora a aula número 7 do nosso curso de Introdução à Teologia, Introdução ao Antigo Testamento. Eu te espero na próxima aula para a gente continuar. Não esqueça de sempre ter com você uma caneta e papel para anotar coisas novas que nós falamos aqui. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o cânon,
como foi a construção dele, como é que chegou a ser esses livros do Antigo Testamento, como foram compilados. Por enquanto, agora é uma sinopse geral de cada livro, pelo menos seu tema, sua data, o autor, o assunto e como Cristo é apresentado, ok? Te vejo na próxima aula, daqui a pouquinho. Fique aí, sai não.